Olá pessoal, então eu me chamo Eduardo Casagrande Stabel, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, tenho doutorado em matemática pura, estou fazendo atualmente um curso EAD, que é de formação pedagógica, uma licenciatura plena na parte educacional, e como parte do meu estágio estou fazendo esse curso completo preparatório para a prova do ENSEJA, que é uma prova que acontece todo ano, por volta de agosto, para validação do ensino fundamental e médio, e o foco aqui é para validação do ensino médio, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre alguns tópicos e o tema de hoje vai ser métodos de estudo, tá? Métodos de estudo, é sobre isso que eu vou falar. Eu vou fazer várias pausas, vou tentar introduzir alguns elementos, imagens e tudo mais, vai ser basicamente isso, tá? Continuando então, a gente vai falar sobre método de estudo, tá? Então a primeira coisa que eu quero traçar para vocês é o seguinte, vamos ver se eu consigo colocar uma imagem, umas imagens bonitas. Vou tentar, não sou muito bom com isso, mas pelo menos para dar uma ilustrada, tá? Tá, eu acho que eu vou levar muito tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou conseguir gravar tanta coisa. Mas imagina assim, ó, se vocês fossem imaginar o que é estudo, vocês imaginariam que estudo é como se fosse uma técnica científica, um método de operar uma pessoa, tá? E um estudo ele está mais parecido com uma forma de arte, tá? É mais ou menos como jogar futebol. Existem os seus princípios, mas ele não é igual para todo mundo, tá? Então, existem muitos estudos que mostram formas eficazes de estudar e formas ineficazes de estudar e tudo mais. E eu não vou encher vocês com técnicas de estudos e tudo mais, eu vou falar algumas coisas que funcionam para mim e para outras pessoas, mas é basicamente isso, tá? O que acontece? Cada pessoa tem que descobrir de que forma que ela consegue estudar, tá? Existem métodos maravilhosos de estudo, mas a pessoa não se adapta àquele método. E como o elemento motivacional e emocional é muito importante, tu pode ter um método extremamente simples, mas que tu usa ele e funciona. O único método de estudo da pessoa é ler e fazer resumo, e ela adora fazer isso, ela passa a vida inteira fazendo isso, ela é uma excelente estudante. E tem um outro que tenta aplicar 10 técnicas inovadoras e mais eficientes, etc., mas ele não se engaja em nenhuma, então o estudo não vai funcionar. Então entendam que o estudo é uma arte que vocês vão ter que aprender a descobrir o que funciona para vocês. Não é uma coisa da boca para fora. Vocês vão ter que descobrir o que funciona. E vocês vão descobrir testando. Eu já testei literalmente dezenas e dezenas de técnicas de estudo até eu descobrir aquilo que funciona para mim. Vocês vão ter que descobrir. Não tem outro jeito. É testando mesmo. Mas eu vou dar algumas diretrizes gerais, tá? Uma primeira coisa. Imaginem um quarto todo bagunçado e um quarto todo organizado. Tá? O que acontece? Se as coisas estiverem todas bagunçadas, o interior de vocês vai estar bagunçado e vocês não vão conseguir gerenciar um bom estudo. Vocês precisam ter um espaço, nem que seja mínimo, e que vocês consigam organizar ele de forma eficiente e de preferência que ele esteja sempre organizado. Porque daí vocês vão ter o estímulo de olhar uma coisa organizada, que nem uma casa limpa, e dar vontade de ficar dentro dela. Ninguém gosta de ficar num lugar feio e sujo. A gente gosta de ficar num lugar organizado, bonito e limpo. Se vocês têm um ambiente de estudo com notas e marcados, caderno organizado, etc., vocês vão ter estímulo para estudar. Cria um mecanismo cerebral de que vocês vão se conectar com aquilo e vocês vão ter vontade de voltar e voltar e voltar. E esses gatilhos são muito importantes. Às vezes a gente pode ter o estímulo de ir na academia porque a gente tem roupas bonitas para ir para a academia, ou porque a academia é limpa e organizada, tá? O ambiente de estudo é muito importante. Terceiro ponto, usar teorias e questões como exemplo prático, tá? Teoria é importante e questões práticas, exemplos práticos são importantes. Tentem associar a teoria com alguma coisa que vocês conhecem, fazer ligações. Eu vou tentar fazer isso como professor. E exemplo prático significa assim, ver um exemplo onde a teoria está sendo aplicada, estudar com calma aquele exemplo e reescrever esse exemplo com calma, tá? Então essa é uma coisa muito, muito importante, associar sempre a teoria à prática. O ENSEJA é uma prova basicamente prática
não é uma prova muito teórica e vocês vão ter que aprender a fazer prática e treinar essa prática, tá? Técnica de estudo maravilhosa que eu utilizo no meu trabalho e que dá muito resultado e que tem muita comprovação científica e pode ajudar vocês muito, tá? Se eu disser para vocês assim, ó, estudem, leem 2 horas. Vocês não têm o hábito de ler. Leem 3 horas. Muitos de vocês vão dizer, impossível, eu não tenho condições de ler 2 ou 3 horas. Mas se eu disser para vocês, leiam 15 minutos, talvez muitos de vocês, talvez a maioria vai dizer, eu consigo ler 15 minutos. Passou 15 minutos, eu dou 10 minutos de folga. E eu digo para vocês, leiam mais 15 minutos. Vocês vão conseguir ler mais 15 minutos, tá? O que acontece? Existem algumas pesquisas que mostram que a nossa atenção, ela começa num pico grande e ela vai diminuindo com o tempo, com o cansaço. Então, cada vez que a gente faz uma pausa, a nossa atenção, uma pausa de um tempo, ela volta a subir. Então, a técnica Pomodoro significa em italiano, significa tomate. Aquele tomate que a gente gira para marcar o tempo do cozimento, esse italiano inventou a estratégia. Ele colocava 25 minutos do Pomodoro, passava 25 estudando. Tocava o Pomodoro, ele colocava lá uns 5, 10 minutos de pausa, via televisão, fazia qualquer coisa, colocava 25 minutos e voltava a estudar. O que acontece na prática, isso eu tenho experienciado há muitos anos, é que quando a gente vai estuda e pausa, estuda e pausa, estuda e pausa, o estudo não fica cansativo, a gente tem muito menos distratores e a gente consegue acabar fazendo o tempo render muito mais, tá? Só tenham o cuidado de manter além de ajudar a manter o foco durante o estudo, de vocês terem o cuidado de não fazerem os distratores muito grandes. Se vocês forem sair para jogar bola, vocês vão levar meia hora para jogar futebol. Então, uma estratégia que eu uso, eu gosto de assistir, por exemplo, pequenas notícias, eu gosto de assistir pequenos animes, pequenos desenhos, eu vejo um episódio de 10 minutos, eu estou assistindo uma série, eu vejo 10 minutos da série e depois volto. Atualmente eu faço assim, eu trabalho 1 hora e pauso 10. Mas o mais recomendado cientificamente é trabalhar 25 minutos e pausar 5. Para mim não funciona por várias razões, porque o meu trabalho é muito sofisticado em vários aspectos. A pessoa tem que testar e ver o que funciona. Então eu não recomendo que vocês comecem a sentar e estudar 2, 3 horas por dia. Assiste o vídeo, vai fazendo algumas anotações, pausa. Descansa, conversa com a filha, conversa com a mãe, etc. Manda tocar o celular. Tocou, voltou, agora eu vou fazer os exercícios. Agora eu vou fazer o resumo. Deu 25 minutos, pausa de novo. Agora eu vou fazer mais coisa. E assim vai. Chama técnica Pomodoro. É uma técnica com muito embasamento científico que pode ajudar muito vocês. Tá? Mais uma técnica extremamente simples, tá? Vocês vão assistir as videoaulas. Quando vocês assistem as videoaulas, por exemplo, vocês estão numa posição que a gente chama de posição passiva. Vocês estão parados, sem fazer nada, e vocês estão recebendo informação, tá? Existem muitas pesquisas que mostram que quando a gente faz alguma coisa, quando a gente não só fica parado escutando, a gente desenvolve muito mais o nosso cérebro e aprende muito melhor. Então, quando eu assisto uma aula, uma sugestão que eu dou para vocês, vamos dizer que a aula tem 25 minutos. Assistam 5 minutos, deem pausa e façam um pequeno resumo desses 5 minutos. Deem play, assistem mais 5 minutos, fazem um pequeno resumo. Alguma coisa do gênero, para que vocês estejam ativamente fazendo alguma coisa. Fazer resumos ajuda muito, porque quando vocês fazem um resumo, não é para copiar o que foi dito, é para vocês reescreverem na compreensão de vocês. Estão criando uma autocompreensão de vocês do assunto que vocês estão estudando, tá? É importante também, é uma coisa mais das mulheres, mas é importante assim, escrever bonito, fazer cores, sem exagerar demais, não ficar 15, 20 minutos fazendo um desenho, como eu já vi em alguns casos. Mas essas coisas todas elas estimulam. Ter um caderno bonito, organizado, eu já tentei, eu não consigo. Eu escrevo tudo de uma cor só. Mas tem vários alunos que escrevem as coisas organizadas, circulam, etc. E ver o material organizado estimula eles a continuar estudando. Então, é uma sugestão que eu dou. O que eu fiz? A minha letra é tão feia
que todos os meus resumos que eu faço são no computador, porque o computador formata para mim e fica bonito. E aí eu tenho vontade de ler novamente, porque o que eu escrevo no papel eu não tenho vontade de ler novamente. Até acho que seria melhor escrever no papel, mas é como eu falei, o estudo é uma arte. Para mim não funciona escrever no papel, eu não escrevo mais no papel, eu escrevo tudo no computador. Tá? Outra coisa importante, tenham folhas de rascunho. Tá? Além do caderno, vocês podem escrever no caderno a teoria, os exercícios e tudo mais, mas tem umas folhas avulsas de ofício que vocês podem rasgar e jogar fora, fazer o que vocês quiserem, que vocês vão rabiscar as ideias, fazer contas, etc, etc, que vocês vão deixar o pensamento livre para fazer rascunhos, que não vão ser mantidos para todo sempre, mas que vai ajudar vocês no processo de pensar com calma e estruturando o raciocínio e o pensamento de vocês. Rascunhos me ajudam muito. Eu trabalho com rascunhos. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, que eu já joguei tudo fora. Às vezes eu escrevo 30, 40 páginas de rascunho por dia, rasgo tudo no final do dia e coloco fora. O meu resumo tem 1,5 página no computador, só isso. Mas o rascunho me ajuda no processo de elaborar. Rascunho, risco, não é bonito, nada disso. É só para fazer rascunho mesmo e ir aprendendo a fazer as coisas, tá? Outra coisa que tem uma teoria científica que diz assim, ó, não vale a pena fazer marcar texto das coisas, porque tu marca o texto, faz uma marca-texto, tô lendo um texto, vou marcando, isso não vai melhorar o aprendizado. Isso é verdade, tá? É comprovado cientificamente que se vocês lerem um livro, só lerem, ou se vocês lerem um livro e fizerem marcação de texto, a compreensão é praticamente a mesma. Só que tem um detalhe, quando vocês usam marca-texto, vocês pegam, por exemplo, a apostila que vai ter para cada aula, e vocês fizerem marca-texto, ou no material do resumo que vocês fizerem marca-texto, vocês vão automaticamente criar um resumo do conteúdo, que vocês podem voltar e ler a parte do marca-texto. Então o marca-texto ele ajuda vocês a fazer um resumo. Às vezes é um resumo prático que depois vocês vão fazer de forma mais organizada. Tá? Vocês podem, por exemplo, anotar a aula num rascunho, é uma ideia, anotar a aula num rascunho bem rápido e depois passar no caderno de forma bem organizada e bonita. Cada um tem que descobrir a técnica que funciona para si. Tá? E sem exagerar coisas, sem colocar metas muito altas, tentar fazer o mais simples. Eu só estou dando algumas ideias, tá bom? E também colocar anotações no texto. Né? Tem a apostila lá que eu vou colocar de cada competência, de cada capítulo. Fazer uma anotaçãozinha. Olha, existem diferentes isso, diferente aquilo, a fórmula funciona assim, regra de sinais. Fazer pequenas anotações e depois organizar elas. Pode ser muito útil. Por isso que é importante ter a apostila que eu vou fazer para cada conteúdo impressa, para vocês rabiscarem, marcarem e tudo mais. Outro ponto importante, recomendo muito a técnica científica que funciona muito. Tá? Isso aqui não é um resumo, isso aqui é um cartão para memorização. Tá? Tem toda uma teoria pedagógica atual que memorizar, não isso, não aquilo outro. Esqueçam, tá? Memória é muito, muito importante. Tu quer ser um advogado, tu vai ter que saber o artigo 5º, o artigo 31, como é que funciona a Constituição, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Para fazer cirurgia, tu vai ter que saber as pinças de cor. Para fazer qualquer coisa na vida, vocês vão ter que decorar um monte de coisa. Decorar faz parte da vida. A gente aprende a dirigir um carro raciocinando em cada etapa que a gente está fazendo. Depois de um tempo que a gente decorou as etapas, a gente para de fazer essas coisas de forma consciente e todo o nosso foco está em dirigir bem e cuidar dos motoristas em volta. Então, a gente decora para ir para desafios maiores. Então, a memorização é muito importante. Então, uma coisa que dá para ter num cartão desses, tá? Não é só um resumo, mas é uma coisa de memorização. Eu não conheço a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, coloco atrás. Qual é a fórmula e qual é um exemplo. Vocês vão juntando esses cartõezinhos e aí vocês vão tirando. Fórmula de Bhaskara. Vocês param, não olham e pensam. Qual é a fórmula de Bhaskara? Pensei, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 sobre 2a.
Ah, acertei. Beleza. Faz isso de novo, várias vezes que vocês vão memorizando, tá? E eu falo a mesma coisa com relação... isso aí, memorização de cartões, tá? Quais são os estilos textuais? Escreve lá um resumo dos estilos textuais. Vocês vão virar e vão... De tempos em tempos vocês vão estar tirando esses cartões. Tem até na internet para fazer esses sistemas, tá? Mas eu uso o Anki, mas dá para fazer na mão, funciona muito bem também. Por favor, quebrem o padrão do colégio de aprender a estudar só antes da prova. Vocês têm que aprender a estudar para aprender. Não imaginem só que vocês estão estudando para passar no Enseja, mas para se tornarem bons estudantes que vão manter esses bons estudos, essas boas técnicas para a vida de vocês. Se vocês aprenderem a estudar de forma regular, pausada, seguida, com calma, vocês vão desenvolver habilidades de estudo verdadeiras que vão manter o aprendizado de vocês e depois que vocês vão começar a se tornar profissionais muito melhores do que aqueles que vão para a faculdade e estudam só antes de prova. Aprendam a estudar cada semana bem estudado. É muito simples assim. É assim que se aprendem as coisas e elas ficam, e elas são retidas em nós. Outro recurso interessante são as questões da memória visual e de cores. Usar cores nos cadernos, fazer marca-texto com cores, usar stickers de cores, ver imagens coloridas, vídeos coloridos, vocês conseguem ter tempo para fazer essas coisas, porque tudo isso ativa um monte de coisa do cérebro, porque o nosso cérebro é multicolorido, né? Nossa visão é multicolorida, não é só preto e branco, preto e azul. Então, abusem das cores conforme for possível para vocês, tá? Com relação às questões, vocês vão aprender a fazer as questões, tá? A ideia é a seguinte, vai ter a videoaula, a apostila, e vai ter talvez umas 3 questões que eu vou resolver com muito detalhe e 3 para vocês testarem depois. Eu vou dizer mais ou menos assim, quase que decorem os pontos-chave das questões. Façam com tanta calma que vocês vão entender a essência da essência da essência da questão. Não tenham pressa. Não se preocupem em fazer 300 mil questões. Só se preocupem em fazer bem feito. Se vocês pegarem a essência de cada uma, isso vai ficar com vocês. E isso é aprendizado. É quando a gente finca o pé, a gente cria raízes e aprende as coisas de forma profunda, sem correria. Tá? E outra coisa é o seguinte, todo concurso público, todos os que eu já vi, todos que eu já estudei, banca de ITA, Enem, URGS, UFSM, concurso público, concurso para entrar no colégio politécnico, Enseja, toda a banca tem uma lógica estruturada de questões e de padrões. E vocês precisam aprender a entender qual que é essa lógica. Vocês vão aprender através de muita repetição. Muitas e muitas e muitas questões de matemática, vocês vão aprender. Eles pedem esse tipo de questão, eles pensam desse jeito, eles querem essa habilidade. Por isso que a repetição é fundamental. Não é ver muita coisa, é fazer tudo muito bem feito e com calma. Tá? Toda banca funciona com uma lógica, e você precisa entender essa lógica e se aprofundar nela. Essa é uma chave para passar em qualquer concurso futuro que vocês forem fazer, um concurso público, por exemplo, uma universidade, um Enem, e também para passar na prova do Enseja. Aprendem a decorar os funcionamentos. Decorar com sabedoria, tá? Não é só decorar de forma mecânica. Outro ponto muito importante, vocês vão fazer os resumos, vocês devem fazer os resumos nos cadernos, tá? Vocês não vão ler todos os resumos todos os dias, não é assim que funciona, não devem fazer isso. Mas o que eu sugiro para vocês é que de tempos em tempos vocês revejam os resumos que vocês fizeram, revejam as questões que vocês fizeram. Não deixe para revisar tudo lá no final, fazer uma revisão completa. Não, estejam sempre revisando. A cada 10 dias revisem um resumo de novo. A cada 10 dias revisem as questões que vocês fizeram daquele capítulo de linguagens, por exemplo. E como que vocês vão resumir? Vocês vão usar uma técnica que assim, vocês não vão parar e vão ler o que vocês escreveram. Porque isso, novamente, é muito passivo. É que nem assistir televisão. O tema é tipos de discurso de português. Tipos, eu não sei o termo técnico que usa, né? Tipos de... não vou falar de português, tá? Equação do primeiro grau, que é o que eu entendo mais. O que vocês vão fazer? Vocês vão achar o resumo, parar o resumo e vocês vão pensar
o, o que é tudo que eu sei sobre a equação do primeiro grau. No início pode vir um branco total, mas aí vocês vão ficar pensando, equação do primeiro grau é uma reta. Equação do primeiro grau tem aquela fórmula. Como é que é a fórmula? YA mais XB. Não, Y igual a X mais B. O A é o coeficiente angular e o B linear. O que significa isso? Não lembro mais. Como é que desenha a reta? Não lembro mais. Penso. Vocês lembraram alguma coisa que vocês tiraram de dentro de vocês sem ler nada. Isso se chama memorização ativa e tem um poder enorme no aprendizado. Parou de fazer o processo, não é muito extenso, 3, 4 minutos que seja, às vezes menos, vai ler o resumo. Aí vocês vão ver as lacunas que estão, e aí vocês vão ver, é isso aqui que eu preciso aprender. No próximo vez que vocês forem ver o resumo, vocês já vão conseguir lembrar, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Não lembro o que isso significa, mas eu já consegui ir além. Faça um esquema, uma organização para vocês irem lembrando das coisas, tá? Outra coisa importante é ter pastas organizadoras onde vocês têm os resumos bem colocados, ou que seja no caderno, enumerado, alguma coisa assim, que vocês estejam as coisas à mão para vocês encontrarem elas. Estão fazendo uma prova de simulado de português, vocês têm os temas que caíram. É bom vocês terem tudo organizado para vocês irem atrás e descobrirem o que vocês já têm. Não tentem descobrir a roda tudo de novo, sair procurando no Google e tudo mais. Não. O tema é sobre isso. Então eu vou lá procurar na minha pasta, a competência era essa, o capítulo era esse, vai lá. Só que tem que ter as coisas organizadas. Então tentem ser muito organizados. Pastas organizadoras são muito importantes. Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Vocês vão ter que fazer simulados das provas. Cada prova de cada área leva 2 horas é o tempo máximo. Vocês vão fazer bem mais rápido que isso, tá? Mas 2 horas é o tempo máximo. Talvez vocês levem 1 hora, 1h20 para fazer cada prova. De tempos em tempos, vocês precisam fazer simulados. Não importa se sejam questões repetidas, se vocês já viram elas, etc. Não, vocês vão sentar e vão fazer uma prova inteira de português, uma prova inteira de matemática. A cada mês, vai lá e faz um simulado. Terminou o conteúdo de linguagens, faz um simulado, tá? Vai escolhendo provas diferentes, não importa que é repetido que vocês vão vendo, vocês vão aprendendo, é importante fazer simulado, é treinar para a prova, porque no final das contas vocês vão ter que fazer a prova e ser aprovado na prova, então vocês precisam estar bem treinados, é isso, o segredo é tudo esse, no final das contas vocês só precisam saber fazer a prova. O último conselho que eu dou é, pegue um amigo, um parente, alguma coisa, ou o celular mesmo, etc., parem. Acabou o estudo de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, não sei quanto tempo durou. Chega para o fulano e diz assim, agora eu vou te falar sobre o que é democracia, o que é um processo democrático, o que são as leis, o Estado tripartite, e eu vou te fazer uma pequena aula sobre isso. Tá? O processo de ensinar é muito importante para o aprendizado. Falar, gravar as coisas, por exemplo, gravar resumos das aulas e depois tu tá no carro, tu tá no celular, tu tá no ônibus, tu tá parado numa fila, vai lá e coloca, tem um resumo de 15 minutos e tu ouve tudo de novo, o resumo sobre um determinado assunto, tá? É mais uma estratégia que pode funcionar. Eu tenho inúmeras outras, mas essas são algumas das que eu mais gosto, tá bom? Abraço, pessoal. Contem comigo e é isso aí. Vamos seguindo o barco.